Imagine uma casa comum em um bairro tranquilo dos Estados Unidos no início da década de 90. Nenhuma porta arrombada, nenhum sinal de luta, só que 3 mulheres desapareceram de dentro da casa durante a madrugada e nunca mais foram vistas. Esse é um dos casos mais misteriosos e estranhos da história criminal americana, o desaparecimento das 3 mulheres de Springfield. Para entender melhor esse caso estranho, é melhor a gente entender primeiro quem eram as 3 mulheres do caso. As vítimas pertenciam a gerações diferentes, mas estavam ligadas por laços familiares e de amizade. A primeira delas é Suzanne Streeter, conhecida como Suzy. Ela tinha 19 anos, era extrovertida, sociável e havia acabado de se formar no ensino médio. Ela estava em um momento de transição de vida, cheia de planos para o futuro, inclusive uma viagem marcada para o dia seguinte ao desaparecimento. A segunda era Cheryl Levitt, tinha 47 anos. Ela era a mãe da Suzy, divorciada, trabalhava como cabeleireira e era descrita por amigos como uma mulher responsável, organizada e muito próxima da filha. E a terceira era Stacy McCall, tinha 18 anos de idade e era a melhor amiga da Suzy. E assim como ela também tinha acabado de se formar, as duas estavam sempre juntas. E naquela noite, infelizmente, as 3 estariam juntas pela última vez. O dia 6 de junho de 1992, um dia antes do desaparecimento, é importante para a história, então vamos a ele. Esse dia aí anterior foi marcado por comemorações. Suzy e Stacy participaram da cerimônia de formatura e, depois disso, resolveram passar por festas diferentes com os amigos, uma espécie de tour de festas. Inicialmente, nenhuma das duas planejava dormir na casa da Suzy, só que os planos mudaram ao longo da madrugada. Elas resolveram ir para a casa dela porque tinha mais espaço e seria mais confortável para descansar para a viagem. Por volta das 2 horas da manhã, Suzy e Stacy foram para a casa da Suzy, onde ela morava com a mãe, a Cheryl. Fica atento porque essa mudança de plano seria mais tarde um dos detalhes mais importantes aí dessa história. Elas chegaram em segurança e foram vistas pela última vez nessa madrugada. Agora vamos partir para a noite do desaparecimento. O que aconteceu depois disso nunca foi esclarecido totalmente, o que é um pouco frustrante para a gente que gosta desse tipo de caso investigativo. Mas o que aconteceu? Dentro da casa, nada parecia fora do lugar. Bolsas, chaves, documentos e até os carros permaneciam onde deveriam estar. Inclusive, a televisão estava ligada. As camas mostravam sinais de uso. Até o cachorro da família estava tranquilo, sem sinais de estresse. Não havia marcas de arrombamento, sujeira, nenhum objeto roubado, nenhuma evidência clara de luta. O único detalhe em comum era o lustre de vidro da luz da varanda, que estava quebrado. Mas a lâmpada, curiosamente, permanecia intacta e funcionando. Só que esse vidro aí foi varrido ou limpo antes da polícia chegar para analisar adequadamente. Olhando para essa cena aí fica tudo muito estranho. Dá a impressão que sim, as mulheres saíram da casa por vontade própria, só que ao mesmo tempo nada explicava como elas desapareceram. Mas aí chega a manhã seguinte. Lembra que as 2 meninas planejavam uma viagem para comemorar a formatura com os amigos? Então, os amigos foram até a casa para buscar a Suzy e a Stacy para esse passeio já combinado. Quando chamaram por elas e não foram atendidos, perceberam que a porta da frente estava destrancada, mas não tinha nenhum sinal das 3 mulheres. Sem imaginar a gravidade da situação, várias pessoas acabaram entrando na casa. Caminharam ali pelos cômodos, tocaram nos objetos e eles mesmos limparam aquele vidro lá quebrado na varanda. Durante esse período na casa, existe o relato de uma das amigas delas que ela diz que atendeu algumas ligações telefônicas de um homem desconhecido que fazia comentários obscenos. Como se fosse uma espécie de trote, que quem viveu aí nesse período sabe que infelizmente essas coisas eram comuns nessa época. E mesmo ela percebendo um tom ameaçador e ter se sentido um pouco intimidada, a moça não deu muita bola aí na hora e essas ligações nunca foram oficialmente conectadas ao desaparecimento, mas permanecem como um detalhe inquietante. Além disso, uma mensagem que estava gravada na secretária eletrônica da casa foi apagada acidentalmente durante esse tempo aí dos amigos na casa. Uma possível pista que se perdeu para sempre. Quando a polícia foi finalmente acionada, a cena já havia sido profundamente comprometida aí pela presença desses amigos na casa. Agora vamos para a investigação. A partir daí, desde o início das investigações, no dia 8 de junho de 1992, as autoridades passaram a tratar o caso como um possível sequestro. Buscas extensas foram realizadas com cães farejadores, helicópteros e equipes em campo. Centenas de pessoas foram entrevistadas. Ao longo dos anos, mais de 5.000 denúncias foram analisadas. Algumas levaram a escavações, outras a buscas em áreas remotas, mas nenhuma pista resultou em provas conclusivas. Não houve pedidos de resgate, nenhum objeto pessoal foi encontrado ali fora da casa, nenhuma testemunha confiável conseguiu relatar algo decisivo.
As 3 mulheres pareciam ter desaparecido sem deixar rastros, tanto que tudo ficou organizadinho ali na casa exatamente da forma como elas deixaram. Os 3 carros estacionados da forma como chegaram em casa, as 3 bolsas posicionadas no lugar com as chaves e as carteiras com dinheiro, inclusive. As camas estavam desarrumadas, mas de uma forma como se elas estivessem deitadas, mas levantaram naturalmente ali, como a gente faz na nossa casa. A TV estava ligada e, de acordo com as investigações, inclusive aquelas roupas que elas usavam ali no tour de festas na madrugada anterior, estavam dobradas e organizadas em guarda-roupas. O que leva a crer que elas sumiram ou foram levadas com as roupas que estavam dormindo ou de pijama. Um caso realmente muito estranho. É como se algo ou alguém tivesse atraído as 3 mulheres para fora e de forma natural elas saíssem ao mesmo tempo, sem gritar ou fazer barulho, porque se isso tivesse acontecido, algum vizinho ou alguém ali perto ia acabar ouvindo. Não havia marcas de um quarto carro ao redor da casa e elas simplesmente sumiram para sempre. Realmente é muito estranho. Inclusive, se você tiver alguma hipótese, pode contar aí pra gente nos comentários. Agora vamos passar para os suspeitos e as teorias ou hipóteses levantadas. Com o passar dos anos, vários nomes surgiram como suspeitos e diversas hipóteses foram levantadas, porém, nada conclusivo. Um nome levantado como um possível suspeito foi o de Robert Craig Cox, um criminoso famoso muito conhecido na América, condenado por muitos crimes. Em certa ocasião, ele afirmou saber o que havia acontecido com as mulheres. Apesar dessas declarações perturbadoras, ninguém nunca conseguiu provar o envolvimento dele nesse caso especificamente. E em meio a essas declarações, Robert Cox disse que só contaria o que realmente sabe quando a mãe dele não estivesse mais viva. Só que, curiosamente, ele e a mãe estão vivos até hoje. Ou seja, se ele realmente sabe de alguma coisa, a gente só vai descobrir quando essa mulher, já que hoje é muito idosa, falecer. Claro que se ele não disse aquilo só para aparecer na época, isso porque o caso ganhou muita repercussão na mídia e comoção nacional na época, e todo mundo só falava disso. Até por isso, muitas informações encontradas acabaram atrapalhando as investigações, e muita gente querendo aparecer dava aí entrevistas, exagerando nos relatos ou às vezes até mentindo só para ter um minuto de fama e aparecer na televisão. Outra teoria sugere que o responsável pelo crime poderia ser alguém conhecido das vítimas, já que elas supostamente saíram voluntariamente do interior da casa. Usando isso como um ponto importante, a polícia investigou o passado das mulheres e os seus relacionamentos anteriores. O nome levantado foi o de Dustin Heckler, um ex-namorado da Suzy Streeter, que meses antes do desaparecimento, lá em fevereiro de 1992, Heckler e outros 2 jovens foram acusados de invadir um mausoléu, vandalizar túmulos e roubar dentes de ouros e crânios de cadáveres, um negócio bizarro. E a Suzy até chegou a prestar depoimento à polícia sobre esse crime aí em fevereiro de 92, porque ela tinha ligação direta com Heckler. E de acordo com os relatos da época, esse crime tinha sido realizado com o carro da Suzy. Mas esse relato aí sobre o carro é só uma especulação e nada foi confirmado. Esse fato especificamente fez muitas pessoas levantarem a hipótese de que esse ex-namorado dela aí, ou algum desses outros envolvidos, poderiam estar ligados supostamente ao desaparecimento das 3 mulheres. Mas obviamente que a polícia também não conseguiu provar envolvimento nenhum desses suspeitos baseados nessas especulações aí levantadas. Agora vamos olhar um pouco para os relacionamentos passados da Sherry Levitt, a mãe da Suzy, que também surgiram questões importantes. Sherry tinha 47 anos no ano do desaparecimento, e no fim dos anos 70, quando a Suzy ainda era um bebê, ela se divorciou do pai da Suzy. Mas não demorou muito para ela se casar de novo, agora com um homem chamado Don Levitt, no ano de 1980, que inclusive foi o ano que eles se mudaram para a cidade de Springfield, onde tudo aconteceu. Sherry e Don se divorciaram em 1989, alguns anos antes do desaparecimento. Mas o interessante é que, após essa separação, Don teria deixado dívidas altas a um credor, que foram cobradas a Sherry. Isso virou um processo onde advogados tentaram localizar Don para que ele assumisse essas dívidas. Só que o Don nunca foi encontrado, levantando aí um ponto interessante. Apesar desse histórico financeiro e estresse aí decorrente dessas dívidas terem sido mencionados em várias narrativas populares do caso, não existem evidências oficiais de que essas questões estivessem ligadas ao desaparecimento de Sherry ou que tenham motivado alguém a fazer algo contra ela ou a família dela. A investigação não encontrou provas concretas nesse sentido. Outro ponto importante que também foi investigado ainda tem ligação com a Sherry e a Suzy, que é o filho mais velho dela, o irmão da Suzy, o Bart Streeter. Inicialmente, a polícia o entrevistou na investigação por ser um adulto próximo e uma figura familiar óbvia a ser considerada.
O Bart tinha um relacionamento tenso, com a mãe e a irmã, e distante por certo período antes do desaparecimento. Relatos informais de familiares e pessoas próximas sugerem que a sua relação era volátil meses antes do evento, ou seja, eles frequentemente brigavam, mas que é uma coisa natural entre família. Entretanto, a polícia não o considerou um suspeito formal. Ele passou por exames de polígrafo e cooperou com as autoridades nas investigações, e não houve provas de envolvimento dele no que aconteceu aí naquela noite. Só que mesmo não tendo provas contra ele, alguns blogs e fontes não oficiais especulam que Bart poderia acessar a casa sem levantar suspeitas, já que era um membro da família. Mas isso não passou de especulação e nunca foi sustentado por provas policiais. E há também hipóteses de um sequestro planejado, aproveitando-se da rotina previsível da casa, mas a mudança inesperada aí de planos das meninas naquela madrugada acabaram levando as três para o mesmo lugar. O inquietante é que nenhuma dessas teorias, suspeitas e hipóteses puderam ser comprovadas, fazendo com que a curiosidade em torno desse caso só aumentasse mesmo depois de mais de 30 anos. Ou seja, um caso sem respostas, nenhum corpo foi encontrado e nenhum suspeito foi condenado. Nenhuma explicação definitiva surgiu e as poucas pistas que sobraram não levaram a lugar nenhum. O caso das 3 mulheres de Springfield permanece oficialmente em aberto, um lembrete de que, mesmo em lugares aparentemente seguros, pessoas podem sim simplesmente desaparecer. Enquanto não surgem respostas, o silêncio continua sendo a marca mais perturbadora desse mistério aí. Mas e você, o que você acha? Você acha que algumas dessas hipóteses ou suspeitos são responsáveis pelo crime? Você tem alguma teoria? Conta aí pra gente nos comentários. Será que algum parente próximo ou ex-namorado deu um sumiço nelas? Conta aí a sua teoria. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e siga o canal para motivar e apoiar o nosso trabalho aqui na plataforma. E dessa forma, ele apareça aí ou seja divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado por ficar até o final e não esquece de seguir nossas redes sociais para conhecer mais casos interessantes e curiosos como esse. Então um grande abraço para você que ficou até o final e até o próximo caso.